Boa noite. Daqui a pouco vão entrar os nossos seguidores. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. É 8 horas, vamos começar a segunda live do que eu chamo de Mês do Rio. Por que Mês do Rio? Dia 24 desse mês de novembro é o Dia do Rio, né? Os cursos d'água de água corrente do nosso país que nos abastecem de água, né? Abastecem as cidades, abastecem a indústria, a agricultura, outros usos como a pesca, né? Usos de navegação, etc. E nós vivemos a maior crise hídrica no país. Então, eu acho extremamente pertinente a gente discutir sobre a questão da conservação das nossas águas. Eu vou chamar hoje aqui o Sidney Agra, que é deixa eu baixar um pouquinho esse celular aqui. É um amigo meu, ele é um colega de trabalho, a gente trabalhou em vários projetos. Ele é engenheiro civil formado pela UFAL, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E que é num programa de pós-graduação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, é um instituto ligado à Faculdade de Engenharia. Então vou convidar aqui o Sidney, vamos achá-lo aqui. Ver se ele já entrou, não vi se ele entrou. Aqui, tá aqui. Vamos ver se o Sidney. Ah, entrou. Olha aí, que beleza. Aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, que alegria estar contigo aqui. Parece que meu coisa tá meio baixo aqui, né? É que eu esqueci o suporte do celular e, e daí eu tive que improvisar um negócio. Eu tive que pegar uma almofadinha aqui pra sentar pra ficar mais alto. Só um pouquinho. Beleza. Pronto. Não precisa duas, tá? Uma tá boa. Então, Sidney, hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas e crise hídrica. Primeiro eu queria te perguntar uma coisa. Tem muita gente, por que eu tô fazendo essas lives? Para informar, para comunicar, né? Porque a gente vê tanta informação conflitante, informação falsa, tanto achismo, e a gente vive um momento de negacionismo, né, em relação à ciência, assim. Então, as pessoas ouvem sobre que as chuvas têm relação com a Amazônia, desacreditam, não entendem o ciclo hidrológico. A gente ouve tanta bobagem, tanta besteira. Então, o importante é que hoje é realmente comunicar, trazer informação científica, né, para que as pessoas possam se instruir, entender um pouco mais sobre a questão das mudanças climáticas, que também são muito desacreditadas. E as pessoas não relacionam muito a crise hídrica com a falta d'água, é, com as mudanças climáticas, não relacionam isso. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu até passei hoje esse convite da live para uma amiga, e ela disse assim, vou mandar para uma prima minha que é bióloga, porque é assunto de biologia. No entanto, eu estou trazendo aqui um engenheiro, um engenheiro civil, né? E as pessoas não têm ideia de que a engenharia civil não trabalha só com obra, né? E tu trabalha com um assunto que é água, né? Com modelagem, né? Com planos de bacia, recursos hídricos. Então eu queria que tu situasse um pouquinho assim a tua área de atuação, só para as pessoas entenderem assim esse teu ofício. Perfeito, é isso mesmo. Eu sou um engenheiro civil, né, já com algum tempo de formado, uns 20 e pouquinhos anos. E quando eu fiz engenharia civil, não havia outras engenharias, né, como hoje a gente tem a engenharia ambiental, mesmo a engenharia hídrica, né, que hoje a gente tem a realidade aqui no Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um curso de engenharia hídrica até. Mas a engenharia civil forma o que a gente chama de generalistas, né? Ela forma profissionais aptos a atuar em diversas áreas, diversos campos da engenharia, desde esse campo mais que as pessoas estão mais habituadas a ver, que é o profissional da obra, da construção propriamente dito, mas também projetistas de diversas áreas, como as questões relativas à geotecnia, também
a rodovias, né, grandes obras, infraestrutura, saneamento, né, e ali no meio disso tudo aparece também esse setor de recursos hídricos, né, que tem ao longo do curso ali, já a partir do segundo, terceiro ano até o final do curso, a gente tem sempre uma, duas disciplinas por ano voltada para essa questão de recursos hídricos, seja disciplinas mais básicas, como mecânica de fluidos, transferência de calor, transferência de massa, depois disciplinas mais Hidráulica. específicas, como hidrologia, hidráulica, né? E aí, mais para a reta final do curso, você vai podendo especificar algumas questões nessa área aí de modelagem, drenagem urbana, né? São tópicos numa fronteira aí de recursos hídricos e saneamento muito próximos aí do que a gente faz no nosso cotidiano, né? E depois de um tempo no estado do Rio Grande do Sul, né, onde eu vivo hoje, apesar de ser um alagoano, trabalhei no estado, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, depois comecei a trabalhar com consultoria, sempre nessa área de planejamento de recursos hídricos, modelagem, hidrologia, aspectos relacionados à qualidade de água, prevenção contra cheias, prevenção contra estiagens, e por aí vai. Esse é o cotidiano do dia a dia hoje em dia. Então, entrando nessa linha de informar, né, eu acho que a primeira questão que eu acho que fica muito subjetivo para a maioria das pessoas, o que seriam mudanças climáticas, o que define uma mudança climática. Então, eu gostaria que a gente começasse por aí, né, que tu pudesse trazer informação do que seriam as mudanças climáticas, como é que os cientistas, como é que os pesquisadores começaram a perceber essas mudanças no clima. Perfeito. Antes de mais nada, né, acho que é interessante situar quem está nos assistindo, né, para deixar bem claro assim, que o clima, né, ele é o resultado de uma série de fenômenos, né, uma série de processos que resultam, né, no que a gente percebe. E eu vou destacar duas variáveis que a gente percebe mais nitidamente, assim, a gente dia a dia, né, que é temperatura e precipitação, né? Se vai chover mais ou menos ou se vai ficar mais quente ou mais frio. Mas óbvio que o clima tem muitas outras coisas, radiação, o tempo de insolação, a quantidade, enfim, tem umidade do ar, enfim, tem uma série de outras questões, mas no dia a dia a gente está preocupado, até é o que a gente chama até mais no cotidiano de previsão do tempo, né? Até diferenciando um pouco tempo e clima, porque a gente está preocupado com isso. Ah, vai chover, não vai chover mais, vai chover menos, vai fazer mais calor, vai fazer mais frio. Então, ao longo do... E esses fenômenos do clima, eles são um tanto quanto aleatórios. Eles resultam da combinação de tantas variáveis dos oceanos, da floresta, que, de fato, a combinação disso resulta o clima no planeta inteiro em processos que envolvem escalas globais e localmente, né? Algumas questões mais pontuais que também interferem no cotidiano das pessoas. Então, o que se percebeu ao longo do tempo é que o clima ele é variável e existe uma coisa chamada variabilidade climática. Ou seja, essas ondas de calor, de frio, essas ondas de períodos de mais alta precipitação, mais baixa precipitação, elas se alternam de alguma forma, né? Em gráficos que lembram o eletrocardiograma, né? Para quem está acostumado aí com esse tipo de exame também. E o que se percebeu ao longo do tempo é que essas oscilações estavam mudando de patamar. E aí se percebeu que isso não era apenas uma variação nessas estatísticas de longo termo. Isso estava se configurando como uma mudança. Até a gente usa esse termo mudança climática, o termo mais correto de falar seriam mudanças no clima, né? O clima do planeta está mudando em função de uma série de condicionantes, de um modo especial, pela produção de gases, né, nas atividades antrópicas que aumentam o efeito estufa, né, do planeta. O efeito estufa é uma coisa importante, tá? A gente fala, o efeito estufa, não, o efeito estufa é o que regula a temperatura do planeta. Se não tivéssemos esse efeito de estufa, que é o que a atmosfera faz, a gente seria um planeta muito gelado. Então é importante
que a radiação do Sol entra, ela bate na superfície do planeta, ela é refletida e na atmosfera, de certa forma, assim, para explicar fácil, ela é aprisionada, né? E isso vira calor. Vem uma radiação de onda mais rápida, ela vira uma radiação de onda curta que consegue, então, nos aquecer. E esse coeficiente do efeito estufa, ele vai ser importante. O que está acontecendo é que alguns gases que a gente produz, eles aumentam esse efeito estufa. Consequentemente, eles geram um aquecimento maior do que o que é necessário para a manutenção das boas condições de vida dos ecossistemas do planeta. Maior temperatura, por óbvio, isso desregula os processos todos aqueles que eu falava do equilíbrio das coisas que regulam o clima no planeta. Então, fica fácil perceber que um aumento da temperatura global afeta o nosso conforto no cotidiano, a gente passa a ter verões mais desagradáveis, digamos assim, mas tem outras coisas mais sérias do que isso, que dizem respeito ao próprio regime de chuvas, que diz respeito, por exemplo, ao derretimento das calotas polares, né, e de outras regiões com gelo, né, o degelo vai ficando cada vez mais intenso, e isso provoca outras alterações que também precisam ser observadas. Então, isso é o que a gente chama de mudança no clima, né? É um fenômeno, né, natural, mas agravado pela nossa presença. A gente acelera isso que era uma simples variabilidade e passa a ter mudanças talvez de caráter mais permanente. É claro que o nosso monitoramento ele é de muito curto prazo. A gente está falando de fenômenos que existem desde que o planeta é planeta. Então, a gente monitora o finzinho dessa história, né? Mas com base nesse monitoramento do finzinho da história, a gente já pode afirmar algumas coisas. Ainda que haja alguma controvérsia, né? Alguns anos atrás, hoje cada vez menos, cada vez mais se convence de que, de fato, o clima do planeta está mudando. Mas, até um pouco tempo, a gente encontrava também, não só negacionistas, mas também cientistas que defendiam ainda que a gente enfrentava era variabilidade e não mudança. Mas, como é que a gente se olha para isso, né? Hoje a gente faz, como a gente não tem monitoramento e nem tem bola de cristal para prever o futuro e saber se vai acontecer, a gente faz isso hoje estudando cenários, né? Agora mesmo a gente acompanhou aí nas últimas 2 semanas as reuniões, né, da COP26, né, que painel, né, e vários países se reúnem, vão discutir, vão debater, né, e a gente tem aí, então, nessas reuniões, algumas metas pactuadas. E essas metas são pactuadas baseadas em cenários. Olha, o que é que acontece se aumentar 1,5 graus? O que é que acontece se aumentar 3 graus? O que é que acontece se aumentar 4,5 graus? Então, foram os 3 cenários que estavam sendo discutidos nas últimas semanas na COP26. E essas mudanças, elas se dão mais ou menos a partir de que data? Década de 70? Exato, Tem ou seja, algum... o processo de industrialização, né, com o surgimento de algumas dessas atividades humanas que geram esses gases de efeito estufa, elas passam a condicionar isso. A pecuária, né, é uma fonte de gases de efeito estufa, né, e ela se tornou mais intensa. Hoje, os rebanhos bovinos para a produção de carne eles são mais numerosos do que já foram em outros tempos. A gente tem a geração de gases de efeito estufa nas cidades, no que se refere aos veículos automotores, né, que queimam combustível fóssil e emitem, né, produzem, então, gases de efeito estufa. A gente teve no passado, agora já menos, porque isso terminou sendo alterado, alguns gases refrigerantes, né, das geladeiras, dos os ar-condicionados, CFCs, né? os CFCs, né? Hoje esses gases já foram substituídos, né, por outros que não são tão agressivos, a chamada camada de ozônio, né, que é a camada que gera esse efeito. Então, o processo de antropização e o processo de intensificação da produção agrícola, da produção industrial e a concentração urbana das cidades são elementos que geram isso. Mas a gente tem fenômenos naturais. Uma erupção vulcânica gera um monte de gases formadores de efeito estufa, Sim. né? O próprio... Tinha um professor amigo meu que ele falava isso, ele usava o princípio da cerveja choque. Esse era um professor que defendia que a gente devia falar sempre em variabilidade e não em mudança, porque ele dizia isso, olha,
o planeta está aquecendo e a água do oceano inteiro aquecendo, ela perde gás, o que acontece com um copo de cerveja, né? Quando a gente deixa ele esquentando, a cerveja vai ficando sem gás, né? Então acontece isso no oceano, e o oceano inteiro está emitindo também gases desse tipo, o que é agravado pelo próprio aquecimento. Então o processo ele se retroalimenta. E vários vulcões na história mudaram o clima, né? E extinguiram populações, etc., por mudanças, né? Até tem aquela questão do permafrost, né? Aquele gelo que tem na Sibéria também, que teria depósitos de carbono, né? Não, de metano. Metano, é isso? Que ao Aprisionado, né? gelar poderia liberar gases para a atmosfera, né? Então realmente é um efeito dominó aí, né? Que Isso. O processo se Bom, outra alimenta. questão. Pode falar, quer completar Não, alguma isso, coisa? Não? o próprio processo se alimenta, né? Ele Sim. gera mais contribuições para ele mesmo. Então, ainda nessa questão conceitual, para a gente começar a situar os assuntos, o que seria a crise hídrica? Né? Para Então, depois a gente fazer o link com as mudanças climáticas. perfeito. Então, quando a gente faz planejamento de recursos hídricos, né, seja para um aproveitamento, seja para uma bacia como um todo, nos famosos planos de bacia, aí, que é um instrumento da legislação de recursos hídricos, a gente faz todo o planejamento para uma condição que é representativa de situações de estiagem. Não vai fazer planejamento de quanta água eu tenho para usar em momentos de cheia, né? E nem vou fazer planos baseado na média, né? Porque a média, tem lugares no Brasil que a média só está disponível 30% do tempo, ou seja, não serve, né? Sim. Ter aquela água só em 30%. A gente vai buscar vazões com altas garantias, como a gente chama, né? Vazões que estão disponíveis em muito tempo. Então, a gente trabalha aí com vazões que estão disponíveis 90% do tempo, 95% do tempo, às vezes até 99% do tempo. Ou seja, eu vou planejar, vamos supor, o sistema de abastecimento da cidade com uma garantia muito alta, porque eu não quero que eu tenha problemas de abastecimento. É muito arriscado, né, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista das atividades humanas, eu tenho um problema de desabastecimento. Então, eu faço o planejamento de recursos hídricos considerando um cenário relativamente crítico, às vezes bastante crítico. A gente chama de crise hídrica quando um fenômeno da natureza, né, dessa variabilidade ou mesmo dessa mudança, reduz aquele patamar, a vazão do rio para um patamar abaixo daquele do planejamento. Então eu tenho uma situação real, factual, observada na natureza, observada no rio, mais crítica do que aquela que eu imaginei para o cenário de planejamento. Então, eu fiz aqui a vazão, pega os sinos, a vazão média dos sinos é quase 180, 200, é um monte de água, mas ninguém faz, a gente vai fazer planejamento para a mínima. A mínima na foz ali é da ordem de 20. Então eu faço um planejamento onde eu tenho 20 metros cúbicos por segundo para distribuir para diversos usos. Sempre que, naturalmente, esta vazão abaixa de 20, eu tenho uma crise, porque eu tenho uma situação pior do que aquela para a qual eu fiz planejamento. Esses 20 aí, eles têm aí 90, 95% de garantia. O que significa que em 10 ou em 5% do tempo, eu posso ter um evento adverso. E quando isso acontecer, eu vou ter crise. E eu vou ter que me preparar para essa crise, né? Seja racionando, seja criando uma regra de quem pode usar, né? Olha, quando der aqui no Rio Grande do Sul é muito usual, quando a gente tem os verões mais extremos, né? A gente diz, olha, a irrigação tem que entrar num rodízio aqui. A irrigação vai bombear um dia para dois, bombear um dia para dois. Por quê? Porque a prioridade é o abastecimento das pessoas. Né? E o abastecimento das pessoas, na maioria dos casos, está associado ao abastecimento público, né? Que as nossas concessionárias de água e esgoto prestam o serviço na cidade. Claro que elas não têm apenas abastecimento humano, elas abastecem indústria, shopping center, posto de gasolina, mas paciência, não tem como separar a rede também para ter apenas o abastecimento das pessoas. Então, a gente pode chamar de crise hídrica esses episódios naturais ou agravados pela nossa presença, onde
a situação da disponibilidade, da oferta de água nos rios é pior do que aquele cenário do planejamento. De um modo especial, essa crise pode nos levar a alguma emergência, né? Olha, eu tenho um cenário, principalmente aí voltado para o abastecimento das pessoas, né? Que pode nos colocar em situação de emergência, de modo que a gente precise lançar mão de algumas medidas emergenciais para recuperar algo do abastecimento. Na última grande crise hídrica que a gente viveu no país, lá em 2014, a gente ouviu muito falar das captações dos barramentos do abastecimento da região metropolitana de São Paulo, usando o volume morto dos reservatórios, né? Ou seja, um volume que estava abaixo das estruturas que captavam água, e a gente foi lá e instalou captações flutuantes, né? Presas em boias, que iam buscar uma água que estava abaixo do mínimo que se imaginava de operação, e até depois isso ganhou um nome bonito, né, de reserva estratégica. Nunca foi planejado para ser reserva estratégica. Isso era volume morto, era o volume que estava abaixo da captação, da cota do tubo que captava água. Inclusive, me ocorreu uma coisa agora que eu fiz algumas perguntas aqui no meu roteirinho. Essa crise hídrica não poderia, não é o caso do que que está acontecendo hoje, mas acredito, ser o resultado de um mau planejamento. Por exemplo, faz o plano de bacia, faz estudo hidrológico. Desculpa, uma água. Calcular o mínimo errado não poderia levar a uma crise hídrica também? Oficialmente? Perfeito. Pode acontecer. Pode acontecer do nosso planejamento estar baseado em valores muito irreais, muito favoráveis, muito utópicos, né? Mas, assim, também a gente não pode se planejar para o mínimo de tudo, né? Para o pior evento da vida, porque aí a gente vai estar sendo excessivamente restritivo, né? Por exemplo, se você pensar aí, quando a gente planeja com Q95, Q95 a vazão essa com 95% de garantia, ou seja, eu tenho 5% de possibilidade de falha. Num cenário de 10 anos, né, 10 anos a gente está falando de 3.600 dias, 5% disso são 180 dias, ou seja, são 6 meses de espaço, são 180 dias em 10 anos. Dá para conviver com isso, né? 180 dias de falha em 3.600 dias. É uma grandeza razoável. Agora, o problema é quando o monitoramento nos induz a escolher, e daqui a pouco essa vazão passa a ocorrer em 600 dias nesse horizonte, passa a ocorrer em 1.000 dias nesse horizonte. Tem uma piada falando do outro extremo, né, do extremo de vazões máximas, né, que a gente brincava, por exemplo, as obras de drenagem, né, que são projetadas para vazões que devem acontecer uma vez a cada 50 anos, uma vez a cada 25 anos. Quando eu cheguei em Porto Alegre há 20 anos atrás, o Arroio Dilúvio transbordava todos os anos, né? E a gente brincava, todos os anos acontecia a cheia, que só devia acontecer uma vez a cada 25 anos, né? Claramente tínhamos um problema ali. Claro, ali tinha um problema de manutenção, tinha outras questões também, mas é uma piada do jargão hidrológico, assim, né? Da gente não ter uma base, né, de dados, às vezes, muito consistente, né? O nosso monitoramento hidrológico, né, ele é recente, como eu falava, né? A gente monitora o período mais recente da nossa história, quando a gente encontra aqui no Brasil uma estação muito antiga, ela tem dados a partir de 1900, da década de 30, da década de 40, mas são raríssimas, né? O grosso das nossas estações são da década de 60 e 70, ou seja, eu conheço os últimos 40, os últimos 50 anos da história. Eu não conheço mais do que isso. E ainda assim, com períodos graves de falhas nessa série, né? Que não monitorou, faltou dinheiro, deu problema. Enfim, a gente tem aí várias... É frequente, né, esse tipo de problema, ainda que precise se louvar aí o esforço grande das agências que, ao longo da história do Brasil, foram responsáveis pelo monitoramento hidrológico, e hoje ainda são, aqui no Rio Grande do Sul, a CPRM, a Agência Nacional de Águas, né, que fazem esse trabalho de fundamental importância para que a gente não cometa esse tipo de erro.
Varia de bacia para bacia também. Tem bacias que são melhor monitoradas do que outras, né? O que acontece é que, na origem, o nosso monitoramento hidrológico ele foi implementado pelo setor elétrico. Ele estava voltado à geração de energia hidrelétrica. Então, as Uhum. bacias que têm monitoramento mais antigo são aquelas com grande potencial hidroenergético. Aqui no Rio Grande do É. Sul, o Taquari tem estações, né, bem antigas. Ali em Mussum tem uma estação, acho que é uma das mais antigas do estado. Depois o Jacuí tem estações muito antigas. O próprio Sinos, Caí tem algumas estações antigas, porque eram esses rios de maior potencial para geração de energia. Né? Pega um Gravataí, pega as bacias do litoral, que não tem nenhum potencial Sim. energético, elas não têm Não monitoramento, tem. elas vão ter algum tipo de É. monitoramento e esforços, às vezes, que remetem aos últimos 10, 20 anos apenas, quando a gente começou a falar de gestão de recursos hídricos propriamente dito. Ou seja, o monitoramento que existe no Brasil é uma herança do setor elétrico, digamos assim. Então, agora a gente linkando esses fatores, o que está acontecendo na bacia do Paraná? Né? Me chamou muita atenção que realmente já começa com essa crise hídrica de 2014 que você fala, né? Ali na bacia do Tietê, naqueles rios ali. Mas hoje o Rio Paraná, no seu leito mais a jusante, onde é o Rio Paraná mesmo, né? Bastante caudaloso, inclusive o nome Rio Paraná é um nome indígena para Rio Volumoso, né? Caudaloso. E hoje está sofrendo uma grande crise hídrica, o seu leito em grande parte está descoberto, a gente tem, no ponto de vista biológico, uma exposição do leito dos ápices, né? Então a fragmentação, os peixes não conseguem migrar, né? Se deslocar. E então é um problema muito grande para a pesca, para a navegação. A navegação, as hidrovias estão comprometidas, né? Milhões estão sendo perdidos no transporte de grãos. Então, o que poderia me dizer sobre essa questão do Rio Paraná? Quais as causas? Qual seria a possibilidade de reverter? O que poderia me falar sobre isso aí? A gente tem aí uma associação de duas questões, né, que são importantes, né? A primeira, a mais óbvia de todas, não choveu, né? E aí, consequentemente, isso não repercute em vazões, em nível d'água nos rios, né? É muito frequente a gente ter essas bacias que naturalmente possuem, né, digamos assim, uma relação muito imediata com o input da chuva, né? Então, quando está chovendo, tem água, e quando para a chuva, eu tenho problemas. E aí, talvez, para quem está nos ouvindo aqui no Rio Grande do Sul, isso talvez não seja totalmente claro. A gente está falando de uma região do Brasil que tem um período bem definido de chuva e um período bem definido de seca. Não é como no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não tem um período de seca. Chove o ano inteiro, e chove mais ou menos de forma regular no ano inteiro. Claro, ali o período de agosto, setembro, outubro, chove um pouquinho mais, ali o período de janeiro, fevereiro, março, chove um pouquinho menos, mas não chega a configurar uma estiagem. Chove 6, 7 dias por mês, todos os meses praticamente no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma distribuição de chuva muito homogênea, né? Aqui, onde a gente está falando, né? Mas não é assim na realidade do restante do país. Ali toda a região do centro-oeste, do sudeste, vive essa realidade de ter um período bem marcado de chuvas e um período bem marcado de estiagem. E, de fato, estiagem é estiagem. Estiagem é 2, 3, 4, 5 meses de precipitações nulas, né? Então, a bacia ela tem um certo uma certa capacidade natural de armazenamento, de guardar essa água do período de chuvas para que o rio continue abastecido no período de seca. Essa água vai ser armazenada em lagos naturais, essa água vai ser armazenada no próprio subsolo e vai sendo devolvida ao rio, vai sendo armazenada no que aqui a gente chama de banhados, né? Ou seja, em áreas Uhum. úmidas ao longo do rio, e assim, no período de estiagem, essa água que ficou acumulada vai sendo devolvida para a calha do rio para manter o escoamento. Dois problemas acontecem. Primeiro, se o período de chuva não foi abundante o suficiente, né? Ou seja, você não recarregou essas áreas
para que elas pudessem fornecer água para o rio no período de estiagem. Isso já é um problema. O segundo problema, nós, com o nosso desenvolvimento, com a produção rural, afetamos essas áreas. Nós precisamos ocupar áreas onde naturalmente aconteceriam esse armazenamento para depois a devolução ao rio. Claro que, em muitos casos, surge aqui um elemento para ajudar, porque, em muitos casos, a gente constrói reservatórios artificiais com essa intenção, de acumular água no período chuvoso para liberar água no período seco. E tem um último fator que eu queria lembrar, que é a grande intensidade de uso, a nossa grande dependência dessa disponibilidade hídrica. É provável, né, essa agora mesmo, essa crise hídrica, esse momento, essa estiagem da Bacia do Paraná é a maior dos últimos 90 anos. Certamente, lá há 90 anos atrás, quando aconteceu algo parecido, o impacto foi muito menor. Por quê? Porque a nossa dependência, a nossa intensidade de uso do recurso hídrico era menor. Aqui no Rio Grande do Sul também, naqueles anos ali no começo dos anos 2000, a gente teve vários anos até consecutivos, né, de estiagens muito severas. Eu lembro sempre de uma matéria na Zero Hora, no jornal aí de grande circulação no estado, que alguém achou uma pedra na beira do rio Taquari, onde o avô da criança tinha encravado um ano lá, que eu não lembro mais qual mas 30 e poucos, 1930 e poucos, 40 e poucos, onde teria havido outra grande estiagem, né? E aí agora aquela mesma pedra ficou fora da água de novo, e aí estava o neto dele riscando ali a data, acho que era 2005, 2004, por aí. Né? Certamente, lá em 30 e poucos, isso fez menos estrago, porque tinha menos agricultura irrigada, tinha menos pessoas a serem abastecidas, tinha menos geração de hidroeletricidade. Né? Então, de certa forma, a gente tem um fenômeno, então, resumindo, tem um fenômeno natural que reduziu precipitação, tem um fenômeno antrópico que reduziu as áreas onde poderia acontecer o armazenamento do excedente do período chuvoso para o aproveitamento no período seco. E tem a nossa maior dependência das águas, né, consequentemente, sofrendo mais severamente o impacto de um aumento de estiagem. É importante que você fala, porque muitas pessoas ainda não têm noção da importância das áreas úmidas. Estou dizendo banhados aqui, mas esqueço que tem gente de outros estados. Das áreas úmidas para armazenar essa água, né, e fazer essa recarga ao leito. A maioria das pessoas acha que banhado área úmida para criar mosquito, né, que deve ser aterrado. Ainda tem esse pensamento muito forte, né? Então, realmente, esse desenvolvimento, e ele só tende a aumentar, né? O uso, a necessidade, a demanda por água, ela só tende a aumentar. Então, essa crise, a gente espera que ela ainda se intensifique mais. Então, isso tende a acontecer, né? Com a nossa maior dependência, né? Outros eventos, mesmo que não tenham a mesma intensidade, vão ser igualmente preocupantes. Né? A gente vai cada vez mais sofrer com esses eventos extremos. Né? Tanto, a gente está falando aqui muito das estiagens, né? Mas a gente também tem sofrido cada vez mais com eventos extremos máximos. Né? Esse é um resumo do que acontece, né, nas mudanças climáticas. A gente costuma dizer isso. Olha, os eventos extremos são cada vez mais extremos. Né? Ou seja, as cotas de cheia são cada vez maiores, as cotas de seca são cada vez menores, né? A frequência de ocorrência é cada vez menor. Um evento que acontecia a cada 20, a cada 30, a cada 50 anos passa a acontecer no intervalo de tempo menor, né? Porque os processos estão mudando, né? Como a gente falava desde o começo da nossa conversa. Deixa eu ver se não me perder, que por algumas coisas a gente fica um pouco adiantando. Então, no Rio Grande do Sul, eu ia falar um pouco ainda das mudanças climáticas no Paraná, mas vou deixar para o fim para a gente não dar a cereja do bolo antes. No Rio Grande do Sul, quais os impactos da crise hídrica, das mudanças climáticas, quais impactos de uma crise hídrica, de mudanças climáticas podem ocorrer aqui? Então, aqui a gente tem uma economia
absurdamente dependente do setor primário, do setor agrícola, né? Com parte dessa agricultura dependendo da irrigação, aí o destaque a irrigação do arroz, e uma boa Uhum. parte dessa agricultura dependendo de um bom regime pluviométrico no período de plantio. Né? Isso é importante. A gente não é toda a agricultura que é irrigada. A gente tem uma boa parte da produção agrícola do Rio Grande do Sul que é de sequeiro, como a gente diz, que não é de sequeiro, porque chove bastante, né, para molhar, mas ela tem aí o que a gente poderia chamar de uma irrigação natural, uma irrigação pela própria chuva. Né? Então, quando acontecem estiagens muito severas, normalmente esse setor que ainda não é irrigado sofre mais do que é o irrigado. Parece um contrassenso. Mas não é. Por quê? Porque quem tem irrigação tem infraestrutura. Né? A maioria das bacias gaúchas que plantam arroz tem uma grande infraestrutura de reservação de água para dar garantia a esse abastecimento. Porque eles precisam de muita água. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou chamando ninguém de criminoso porque precisa de muita água. É da natureza daquela cultura, ela precisa de muita Atividade. água. Oi? Da atividade Isso, de aquela olivicultura. atividade demanda uma grande quantidade. E ele percebeu que ao longo dos anos, até para ter maior garantia, né, maior segurança, Na ele colheita. armazena água. E é interessante ver isso nas bacias da fronteira oeste, por exemplo, Santa Maria, o Ibicuí, o próprio Camaquã, né? A gente já percebe assim, um certo, a Zona Sul lá, a gente já percebe uma certa expertise no sentido de que previamente a cada início de ciclo da cultura, já se consegue observar quanta água está armazenada depois desse período, bem o que a gente passou agora, né, de setembro e outubro, ou seja, essas chuvas, a cheia de São Miguel, ela termina de encher os reservatórios, muitos Uhum. enchem ainda antes, eles são, né, enchem ali em julho já, estão cheios, então, olha, com essa água armazenada, eu consigo plantar tanto, e vou depender menos da água do rio, vou depender menos. Mas a turma do Planalto, digamos assim, a turma que planta soja, que planta trigo, que planta milho, e que não tem a irrigação, que nesse caso, por exemplo, poderia Uhum. ser uma irrigação com pivô, e esses pivôs no estado, muitos até são abastecidos com águas subterrâneas ou com pequenas captações, porque é muito menor, quando a gente compara com arroz, é outra ordem de grandeza do que a gente fala da quantidade de água necessária para uma coisa e para outra. Né? Tanto que, né, onde tem propriedades com diversificação de cultura no Rio Grande do Sul, eles tiram um pouquinho de arroz e conseguem fazer um monte de soja, um monte de trigo, Sim. porque a demanda é absurdamente menor. Mas, enfim, então, quem sofre muito é essa turma que ainda não tem a irrigação, né? E que aí depende muito do regime de chuva, e se o regime de chuva é afetado, aquele setor é muito afetado, a gente tem perdas muito significativas na produção agrícola, o que gera perdas muito expressivas para a economia do Rio Grande do Sul. Muitas vezes o gargalo, e por que não tem irrigação ainda? Bom, primeiro porque é caro e muitas vezes são pequenos produtores, são pequenos agricultores. Segundo, nem sempre tem água disponível para todos os lugares. E terceiro, às vezes falta infraestrutura, falta energia, por exemplo. Né? Não tem eletrificação suficiente para a implementação desse tipo de equipamento. A gente vê isso muito, não é bem o caso que a gente está falando, mas nas bacias de produção leiteira, né, que falta energia às vezes para refrigeração dos produtos, né? Mas voltamos para o caso da água. Esse problema energético ele também é real no Rio Grande do Sul, né? De distribuição energética para que tenha em todos os lugares e possa ter irrigação, aumentando essa segurança, aumentando essa garantia da gente não sofrer tanto impacto de anos de maior estiagem na economia do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro impacto que a gente observa dessa crise, de uma eventual crise hídrica no Rio Grande do Sul, é no setor agrícola, é na produção de alimentos e, consequentemente, na economia. O segundo diz respeito às populações mesmo. A gente já tem um conjunto de municípios do estado, né, que a gente sempre vê aí notícias sobre racionamento, sobre interrupções
no abastecimento, né? No extremo sul ali, Bagé, Olha Negra e Candiota é um caso clássico, mas tem outros lugares no estado também, lá no norte também, Erechim, Vacaria, com sérios problemas. Aqui na região metropolitana, alguns municípios também com alguns problemas. Então, uma segunda questão importante, né? Que são dificuldades no abastecimento. E aí, em muitos casos, começa a ter conflito da situação de abastecimento com a da irrigação, principalmente nas bacias que tem arroz, né? O Santa Maria, o entorno da cidade de Santa Maria, né? Que a bacia é outra, é Vacacaí, a cidade de Santa Maria não fica no Rio Santa Maria, né? Como muitos às vezes acham. Né? Depois, aqui na região metropolitana, os Sinos e o Gravataí, com alguns problemas mais sérios também. E aí a gente tem visto aí os órgãos gestores lançando mão de protocolos em anos de maior estiagem, que eu comentava no início, de paralisação por alguns dias, suspensão da atividade de irrigação, né, para que os rios se recuperem e restabeleçam o abastecimento público. Né? Então, porque, de fato, a própria legislação garante que o abastecimento das pessoas ele deve ter prioridade em relação aos outros usos. A lei federal vai falar também que a própria manutenção do abastecimento dos animais, né, também vai ter um elevado grau de prioridade. E a gente sabe que não é tanto, isso não está gravado na legislação de recursos hídricos. A legislação de recursos hídricos não fala da conservação, né? Ela é uma lei utilitarista, ela não fala em água, né? Ela fala em recurso hídrico o tempo inteiro, mas a lei ambiental também vai querer garantir a manutenção dos ecossistemas, uma quantidade de água para a manutenção dos ecossistemas. Então, tudo isso entra numa negociação nesses momentos de extrema estiagem. Até porque muitas populações dependem da pesca em algumas bacias, né? Gostaria de citar que você falou no plano de bacia e falou no Rio dos Sinos, você trabalhou, lembrar aqui que você trabalhou no plano de bacia do Rio dos Sinos, né? O rio do qual eu participo do comitê na CPA, né? Então, a gente tem esse conhecimento bastante aprofundado sobre o Rio dos Sinos. Então, se pudesse fazer uma síntese das principais bacias gaúchas, aqui vou citar Uruguai, Jacuí, Sinos, Gravataí, rapidamente, o que você puder trazer quanto à disponibilidade, qual tem menor disponibilidade. Poderia fazer uma síntesezinha? A disponibilidade em si, assim, em termos globais, ela vai estar muito associada ao tamanho. Né? Então, uma bacia grande tem muita água, uma bacia pequena tem pouca água. Mas, claro, que localmente a gente também pode analisar algumas questões. O Rio Uruguai, ele tem essa característica que eu falava um pouco antes do Paraná também, de ter naturalmente, uma baixa capacidade de armazenamento natural. Ele é um rio que responde rápido ao input da chuva. Então, no período de chuva ele tem enchente, no período de estiagem ele tem seca. Né? Ele estressa rapidamente. Ele não tem essa coisa de ter o pulmão, de acumular e soltando devagarzinho. A gente vê isso claramente naquele trecho do alto e o comecinho do médio, ali naquela região da fronteira do Brasil com a Argentina. A gente vê muitos relatos de cheias, né? Recentemente eu fiz uma viagem, fui visitar o Salto Yucumã e não pude vê-lo porque ele estava submerso, porque naquela semana teve muita chuva. Então é isso. Chove, ele sobe, para de chover, ele varia muito rápido, né? Até pela topografia, não? Isso, pelo tipo de solo, pela declividade dele e por aí vai. Na parte baixa dele, aí depois de São Borges ali, né, a gente vai ter aí na Bacia do Ibicuí, na Bacia de Santa Maria, na metade sul do Rio Grande do Sul, Bacia do Negro, Quaraí, essa região da predominância da irrigação de arroz, né, com um impacto importante aí no balanço hídrico desta bacia. Né? O Jacuí, ele é um pouquinho mais dinâmico, né? Porque ele tem a presença do setor elétrico, né? Que até tem no Uruguai, mas no Uruguai com uma característica um pouco diferente, poucas barragens de acumulação, mais de a fio d'água, operação a fio d'água, como a gente chama, mas no Jacuí não. No Jacuí a gente tem um conjunto importante de reservatórios de acumulação, né? Que até regularizam água para toda a cascata, tem uma cascata grande
de usinas no Jacuí. E aí, na parte média e baixa dele, a partir ali de Dona Francisca, a partir da entrada do Vacacaí, depois do Taquari, a gente vai ter essa área com a predominância forte também da presença do arroz, né? Mas aí com menos, como é que eu vou dizer assim, com menos capacidade de impactar significativamente as disponibilidades do Jacuí. Claro, nos afluentes pode ter algum conflito, mas no Jacuí não, porque aí o porte é muito excepcional, né? Um rio de grande porte, né? Mas com alguns Diferencia, outros problemas em outros setores, né? Porque também tem outras diferencia para atividades. nós o que seria os reservatórios de fio d'água e você falou, e o outro de. Como é que é? De Reservação, né? Como acumulação, é que né? De Acumulação. regularização. De Diferencia para o regularização. público aqui entender. Isso, então, o reservatório de regularização, como a gente chama, ele tem um volume muito grande, né? E ele consegue armazenar água e ir usando ela aos pouquinhos. Então, o nível dele oscila ao longo do ano. Tem um período que ele está bem cheio e ele vai esvaziando aos pouquinhos no período de estiagem, né? É diferente de um reservatório que a gente chama a fio d'água, que ele é praticamente um reservatório de nível constante. Ele serve para gerar o desnível no curso d'água, que é o princípio do potencial energético, né? Ter um desnível em cota, mas ele não fica oscilando, ou pelo menos não oscila significativamente. Às vezes oscila dentro do dia, 1 ou 2 metros, mas não é uma coisa. Né? Por exemplo, lá na Bacia voltando, por exemplo, na Bacia do Paraná, a gente viu, né, que dentro do impacto aí da crise, um setor muito afetado é o turismo, né? Porque você tem os grandes reservatórios das hidrelétricas, né? Eles estavam sempre cheios, porque a água estava abundante, e as pousadas, os hotéis, na margem do reservatório, com suas marinas, né? Então o barco estava ali, Hum, o cara pegava, dava uma volta de barco, um e, passeio legal, e de repente esses reservatórios foram deplecionados, e a marina ficou fora d'água, o barco ficou encravado na lama, né? Não tinha mais condições de prática dessa atividade do potencial turístico daquela região do estado, né? Então, é um exemplo de mais um impacto. Mas, então, por quê? Porque aquilo era um reservatório que era de acumulação, de regularização. Ele, quando estava cheio, a partir do momento que entramos em escassez, os reservatórios foram sendo deplecionados. Na ANA, na Agência Nacional de Águas, no site da ANA, a gente tem um monitor dos reservatórios, que é o SAR, Sistema de Acompanhamento dos Reservatórios, e você tem dia a dia o nível dos reservatórios das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? hum, Quem já eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns planos de São Paulo, então eu ia para lá e de manhã via o Bom Dia Rio Grande de lá, né? Enfim, via o telejornal matinal, e em São Paulo mesmo, naquilo que eu falava no começo da previsão do tempo, o cara fala da chuva, da temperatura e do nível do reservatório. Em Brasília também, ele fala da chuva, da temperatura e do nível do reservatório, ou seja, já virou, né, já é algo que está incorporado ao cotidiano da na pessoa, cultura. da Né? cultura, né, saber se os reservatórios estão cheios ou se os reservatórios estão meio baleadinhos, assim. E foi o que aconteceu. Nesse momento, a gente está com reservatórios muito deplecionados. Agora, iniciando o período chuvoso, eles devem se recuperar um pouco. Então, essa é a Bom, diferença do nossa, fio d'água e do de regularização. como passou rápido, só tem mais uma. A gente geralmente faz as lives com 8 perguntas. A gente já está na 8, faltam 10 minutos. Olha aí. E passou rápido, né? Bom, questão do desmatamento, né? É outra questão que eu vejo assim que muitas pessoas não conseguem linkar com a questão das mudanças climáticas, da crise hídrica, né? Então, eu queria que tu citasse um pouco essa questão dos rios aéreos, né? Principalmente ligando com a questão das queimadas e desmatamento no Pantanal, desculpa, na Amazônia e as queimadas no Pantanal. No Pantanal também tem desmatamento, mas lá é mais áreas são mais áreas úmidas, né? Diferente da floresta amazônica.
esse desmatamento, essas queimadas contribuiriam para as intensificações das mudanças climáticas e para a crise hídrica. A gente sabe que sim, mas eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Perfeito. E qual a influência da floresta amazônica no regime hídrico das bacias hidrográficas brasileiras? Aí citando essa questão realmente dos rios aéreos. Perfeito. Bom, é inegável, né, que fenômenos de grande escala afetam o clima do planeta. Ou seja, uma floresta do tamanho da Amazônica, né, tem capacidade, né, de ajudar na regulação do clima do planeta, assim como os oceanos, enfim, coisas de muito grande escala. É, Quando você tem o desmatamento ou quando você tem a queimada, principalmente a queimada, você tem mais liberação daqueles gases de efeito estufa e principalmente a supressão da vegetação ocasiona uma redução da evapotranspiração. Você tem menos água sendo retirada do solo naquele local, no caso a gente está falando da bacia amazônica, e sendo disponibilizada para a atmosfera, no famoso ciclo hidrológico. E aí entra em cena, né, essa coisa que eu falava do clima do planeta, entender o clima do planeta como um todo, e entender as grandes correntes de ar, né, de como o clima circula, né, o ar do planeta circula e ele circula de diversas formas. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né, se a gente ontem aconteceu isso, né? Como é que a gente vê a frente fria chegando? Como é que a gente vê a umidade chegando, as precipitações chegando? Né? Normalmente a gente acompanha isso, a gente sabe com 1, 2, 3 dias de antecedência que vai chegar a chuva aqui em Porto Alegre, como chegou ontem à tarde, porque ela está vindo da Argentina, né? É naquela direção que entra, e aí entra pela fronteira oeste, e a gente vai ouvir da rádio, e os ouvintes da rádio dizem, tá chovendo em Pelotas, agora tá chovendo em Santa Maria, agora tá chovendo em Eldorado, e aí de repente, tá chovendo em Porto Alegre também, e a gente acompanha isso. Então, essas zonas, né, de como se dá as migrações das massas de ar, a entrada da frente fria, a gente tem alguma coisa que vem do oceano também, né, mas predomina essa coisa que vem aí, né, do próprio continente. Voltando para a Bacia do Paraná, a gente tem um fenômeno muito parecido. A gente tem uma corrente de umidade que vem de cima da Amazônia, né, e vem em direção às cabeceiras da Bacia do Paraná. Né, vem ainda alguma coisa do Atlântico, mas é muito menos quantidade de umidade como vem de lá. Então, por isso que muitos pesquisadores, e tem alguns projetos que monitoram, se criou esse termo, né, de rios voadores ou rios aéreos, né, porque a floresta amazônica tem uma grande quantidade de evapotranspiração, por óbvio, né, tem muita floresta retirando água do solo, né, e disponibilizando essa água para a atmosfera, e essas correntes de ar vão trazendo essa umidade para a bacia do Paraná e, consequentemente, isso se converte em precipitação, né, em chuva, alimentando então essas bacias. A degradação dessa vegetação pelo desmatamento, pela queimada, reduz, né, esse teor de umidade disponibilizado para a atmosfera e reduz também a quantidade. De novo, é recente que a gente começou a monitorar isso. Esses pesquisadores usam isótopos, né, radioativos, algum elemento químico que ele lança lá e ele tenta capturar o mesmo elemento químico em outro local para ter certeza, tentar fazer um traçador aí, né, para monitorar Rastreio o percurso, né? o trajeto que aquela molécula, aquela partícula de água fez, que estava lá no solo da bacia amazônica, foi sugada pela planta, passou pelo sistema radicular, soltou na atmosfera, foi trazida pelo vento e precipitou, né, na bacia do Paraná. Então, é uma tentativa de tentar compreender melhor o comportamento desses fenômenos, né? E a relação dele com a disponibilidade de água, nesse caso aí na região central do Brasil. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar sobre esse assunto?
É Não, uma questão que eu acho que é conseguiria... legal assim alertar as pessoas, né? Parece um tema tão distante como quando a gente fala de mudança no clima, a gente fica pensando nas geleiras, aí pensa, o Brasil não tem geleira, o Brasil tá longe do polo, Porto Alegre nem é no litoral, porque pode ser que aumente o nível do oceano, mas nem isso eu estou tão preocupado. Mas tem outras coisas do nosso cotidiano, como a produção de alimentos, né? A geração de energia, né? Hoje a gente está vivendo aí uma crise energética também no Brasil. A energia está mais cara do que poderia ser, exatamente por conta disso. Porque quando falta água nas usinas hidrelétricas, a gente precisa gerar energia de outras fontes. E a outra fonte que o Brasil tem em larga escala é térmica, né, a carvão, ou térmica a óleo, né? Ou seja, a gente queima combustível fóssil, gera mais gases de efeito estufa e é um processo mais caro. É um processo mais caro, consequentemente é uma energia que não é tão limpa, às vezes é um pouco mais cara, e isso aumenta o nosso preço, né? A gente vê aí outros investimentos em outras fontes de energia, né? Eu gosto de brincar assim que em outros lugares é uma fonte consagrada. No Brasil a gente tem algum receio, temos apenas o caso das três usinas, duas, né? A terceira está em construção ali em Angra, que a gente tem uma energia bem mais limpa, né? Que é a energia nuclear, mas cercada de medos, né, por uma questão de um acidente que terá repercussões muito graves, muito significativas. Então, a gente termina não apostando muito nessa matriz, né? Mas eu sempre vejo sempre essa discussão assim que quando a gente discutia a questão de uma nova hidrelétrica, né? O Rio Grande do Sul tem vários projetos hidrelétricos em processo de licenciamento, que não se define, e sempre eu via essa discussão, mas se não fizer as hidrelétricas, a solução vai ser energia nuclear. Não, se bem operado, se bem feito, se com todo o protocolo necessário, pode ser uma solução, pode ser, e talvez seja uma solução. Tem outros países do planeta baseados totalmente nessa modalidade, mas claro, quando acontece um acidente, a gente viu recente no Japão, né, em função do tsunami, viu mais antigamente na Rússia e sabe que a devastação é muito grande. Então, mas entender isso, que faz parte do nosso cotidiano, sim. Não é um problema distante, não é um problema que não nos diz respeito, que parece que a gente não tem nada a ver com isso. É importante se preocupar. Inclusive, se fala muito na possibilidade de apagão em 2022, né? Já se ouve alguma coisa nesse sentido. Não sei o quanto isso é real, mas tem esse risco, né? Se É, a continuar gente, sem a gente chover, viveu isso há alguns anos, né, Daniel? Por outro problema, naquele momento não havia estiagem, tinha uma limitação de transmissão, né, de interligar regiões do planeta. Hoje essa questão da transmissão, ela está superada, né? A gente já tem interligação, tanto que as sim. usinas do Rio Grande do Sul nesse momento estão gerando bastante, exatamente para repor um pouco do que está faltando de gerar no centro-oeste do país e no sudeste do Brasil, principalmente. Mas não está descartado que a gente venha a ter restrições maiores, né, do ponto de vista de um racionamento, algo desse gênero, né? E realmente a gente vê uma inoperância grande de quem devia estar tomando conta disso. E podia, nesse momento, estar em horário de verão, o que representaria uma economia, né, no uso de energia, e a gente não está. A gente não está por uma questão ideológica, o que não se justifica. Essa questão do. Uma questão ideológica, é importante falar, que às vezes se traz ciência, se traz dados científicos, e daí dizem, é uma questão ideológica, não. Isso é uma questão ideológica, não apostar no horário de verão. Eu não consigo entender. Isso realmente eu não consigo entender. Acho que precisa ser do Né? contra, assim. Você tem que ter pautas bombásticas para evitar que a gente preste atenção em outras coisas. Não tem outra explicação para isso. Sidney, muito obrigado por ter aceitado o convite dessa live. Eu acho que foi incrível. Eu vou deixar salvo aqui, depois eu vou colocá-la no meu canal do YouTube. A gente pode compartilhar. Foi super esclarecedora. Eu acho que a gente que tem conhecimento sobre alguns temas, nesse momento, isso já é uma grande coisa a se fazer, sabe? Comunicar, trazer informações para as pessoas, porque a gente vive num ambiente muito elitizado, digamos assim, da ciência, né? Da academia ou da consultoria. E a maioria das pessoas não tem conhecimento. As pessoas lidam com os problemas do dia a dia, que é trabalhar, pagar suas contas,
né, colocar seus filhos na escola, elas não têm noção sobre esses assuntos que são complexos, né? Se a gente, eu estou aqui atento ao que tu está falando, eu fico pensando, será que vão entender esse tópico, né? Eu peço, vamos especificar isso, porque realmente há uma necessidade dessa informação. Eu acho que a rede, eu tinha muitas restrições em relação às redes sociais, um tempo atrás eu deletei todas, mas hoje eu vejo que quanto é importante comunicar sobre esses tópicos que têm a relação à nossa profissão e outras pessoas vão falar sobre outros assuntos. Então, acho que é muito importante nesse momento ainda que a questão ambiental no país está sendo totalmente desconsiderada, né? Então, muito obrigado. Eu te agradeço o Parabéns, convite. foi fantástico. Eu te agradeço o convite para esse bate-papo. Te parabenizo pela iniciativa de promover essas lives, né, falando de temas tão relevantes. E fica à disposição para a gente fazer novas conversas no futuro. Com certeza. Se apagar tudo, a gente não vai poder falar. Se tiver apagão. Tô brincando. Então tá, um abraço, Sidney. Valeu, Tchau. um abraço, Daniel. Tchau.